Volta aqui. Vamos lá na página 103. Página 103. Quem sabe o Salmo 103? Alguém lembra? 103? Rapidinho assim, de memória, só para falar 1, 2, 3 versículos? Não? Harpa cristã, 103. Ninguém lembra? Cantor cristão, 103. Não? A menina pregou sobre ele na igreja. Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga ao teu santo nome. Tinha no coral a gente cantava esses salmos assim, né? E era lindo. Mas vamos lá, Salmo não, página 103, capítulo 5, sinais que antecedem a vinda de Cristo. E aí eu gostaria nessa primeira parte, a aula, de estar falando, discorrendo, né, sobre este assunto. Paz, minha amada, pode chegar, acomodar-se, não se acomode muito, senão dorme, o negócio é meio macio, né? Mas pode abrir já o livro na página 103 para acompanhar a gente, tá? Sinais que antecedem a vinda de Cristo, quem achou, diga, achei. Amém. Então vamos lá. Sinais dos tempos são elementos indicadores de um acontecimento maior em importância e escala. Semelhante ao que acontece na natureza, parece que ela não deixa de avisar quando uma catástrofe está prestes a acontecer. Já houve relatos de pessoas que sentiram pequenos tremores, que chegaram a trincar paredes e logo depois veio um terrível terremoto que destruiu a metade da cidade. Calma aí, amados, só um momentinho, por gentileza aqui. De novo, retomar. Bom, amados, eu estava desculpa aí a interrupção, né? Eu estava aqui vocês estão acompanhando? Estavam acompanhando? Sim. A leitura? Então tá, na metade da cidade, é o que a gente parou, né? Os indicadores são importantes, pois contribuem para que não haja surpresa e dão tempo para que as pessoas procurem refúgio seguro. Quando nos voltamos para a palavra de Deus, vemos sinais que antecedem grandes eventos históricos. Antes que qualquer coisa aconteça, Deus dá avisos, como foi com Noé, sua geração. O sinal era a construção da arca e a pregação do patriarca, que durou quantos anos, irmãos? Os irmãos que já tiveram essa aula? Quanto tempo durou essa pregação? 6 anos. Perguntei primeiro? Você está perguntando. Quem dá mais? 120. Quem concorda com Alisson? 120. Quem concorda com Erickson? Aí os irmãos disfarçando, pensando. 120 anos. Eu lembrei, o Alex já tinha falado disso. Olha aí, aqui o Alex. O esposo da Dinha. É 120 anos, né? Mas não errou muito aí não, 100 anos, 120, né? Bastante tempo. Essa foi a duração da pregação. Enquanto ele estava construindo a arca, ele estava anunciando a respeito do dilúvio. Então, por 120 anos, Noé pregou, irmão. Foi o pregoeiro da justiça. E só quantas almas se salvaram junto com ele? A família dele. 8 pessoas, né? 8 pessoas. Então, olha só, 120 anos pregando e não deram crédito. Tem as pessoas que falam que foi aqueles gigantes lá, tem aqueles anjos, não tem? Não teve uma coisa dos gigantes que Sim, logo no antes. comecinho falam que foram os anjos lá? Aí já é outra conversa, né? Então, senão vai dar um paninho pra manga aqui, vai não? Mas fala que também essas pessoas sobreviveram. Não. Agora, A Bíblia é claro. não. Na Bíblia é claro que isso aí foi antes, né? O capítulo 6, tá? Esses nefilim, né? Então aí a gente está falando já do capítulo 9 para 10, que é onde é o dilúvio. Então, aí tem pessoas, uns teólogos aí falam que foi a família de Noé e mais esses gigantes. Não, esses aí. teólogos, se existe teólogo que afirma isso, teólogo, né? Porque a gente fala, mas teólogo, aquele que estuda sistematicamente e tal, ele na verdade está incorrendo naquele termo técnico que a gente usa na teologia, rebuscado, ele está viajando na maionese. Então não tem nada a ver não, não tem base nenhuma bíblica, nem histórica, nem nada, né? Então quem sobreviveu, a Bíblia diz, o Noé, as 8 pessoas, né? Mas vamos voltar aqui. Então o sinal era a arca. Deus, ele disse que viria o juízo, tá? E disse para Noé construir a arca. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, verso 20 até o verso 37. É uma passagem inteira mesmo, tá? Como a gente aqui já combinou, quando a gente lê a passagem tem que ler ela, né, se possível, completinha. Então nós vamos ler Lucas capítulo 17. Todo? O verso 20 ao 37. Lucas 17.
Isso, capítulo 17, a partir do versículo 20 até o verso 37. Então nós vamos pegar um bloco aqui de estudo, né? Necessariamente, nem todas as vezes a gente precisa ler o capítulo, mas sim todo o bloco que a gente chama de o contexto, né? Na verdade, às vezes o contexto ele vai durar mais do que um capítulo. Então, quando você começa a ler, às vezes é dois capítulos, até mais, para você ler o bloco de assunto que o escritor está abordando, tá? Tamires, né? Tamires, fica à vontade para interromper qualquer hora, fazer qualquer pergunta, não é muito difícil, tá? Então, tá? Mesmo porque a gente já está acostumado com Tamires aqui. Quem lembra? Tinha uma aluna, né? Tamires, os mais antigos vai lembrar. A irmã. Saudade, quem sabe ela retorna, né? O esposo. Mas já tem uma Tamires aqui e eu estou me alegrando. Oi? Ela está fazendo a distância ou não? Não. Ficou um tempo, mas não permaneceu. E vamos lá então, capítulo 17, verso 20 ao verso 37. Eu vou ler e eu peço que vocês acompanhem aí. Diz assim: E interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós, ou a melhor tradução seria está dentro de vós, né? Dentro de vocês. Essa seria a melhor tradução, porque no original está en rumon, então dentro de você. Dentro, então essa tradução é melhor do que a minha. Então está dentro de vocês. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, não vereis. E eita, olha aí, essa tradução aqui me humilha. Dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades, nem o sigais. Olha Jesus alertando sobre essa conversa que o reino de Deus, o dia, a marcação, né? Aquela questão que, como os testemunhos de Jeová já incorreram em outras ocasiões, né? Datando, tal dia Jesus vem, etc. Então é mais ou menos nesse teor aqui. Jesus alertou: não acreditem nessas coisas, não sigam essas pessoas, porque não há essa marcação do reino de Deus vindo dessa forma. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também a vinda do Filho no seu dia. Ou seja, irmão, será algo claro, evidente e todos verão. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Olha só. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Jesus então pega um fato histórico, tá certo? Para exemplificar aquilo que aconteceria. Irmãos, quando a gente vai falar sobre essa questão de Jesus vai vir buscar a igreja, ou quando a gente vai falar mesmo, porque Jesus vai vir buscar a igreja é para os crentes, né? Mas quando a gente fala para os perdidos, a gente fala assim: olha, Deus vai julgar este mundo. Aí o que eles falam? Desde que eu me entendo por gente que diz que o mundo vai se acabar e essas coisas todas, né? Desde menininho, minha avó já falava, minha mãe já falava e não sei o quê. E o apóstolo Pedro, ele tem inclusive uma resposta para isso. Deixa eu interromper aqui, no verso 26, né, que nós paramos. Vamos lá para Pedro, porque Pedro, ele tinha também algumas pessoas que questionavam isso. Na verdade, irmãos, não tem muita coisa nova sobre a questão dessa fim dos tempos, se Jesus vem ou não vem julgar o mundo, né? 4:17 e 18. Do 1 Pedro, né? Agora eu estou procurando aqui, mas é isso mesmo? Deixa eu ver. Pois chegou a hora de começar a julgar. Não é esse não. É um pouquinho antes aqui, ó. É o capítulo 4, sim. Mas é um pouquinho antes, né? Deixa eu ver se eu acho aqui exatamente. Não é esse ainda que eu quero. É o 2 Pedro, tá? Não é a primeira carta, é a segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Porque ele fala, em outras passagens, na sua primeira, inclusive, também, sobre alguns pontos que a gente está falando. Mas o que eu quero especificamente está em 2 Pedro, capítulo 3. Então, isso aí, tem um títulozinho, né? 2 Pedro, capítulo 3. Olha só que coisa interessante. Só que a gente vai já pegar ali do verso de número 3. Então, capítulo 3, verso 3, de 2 Pedro. Sabendo primeiro isto,
que nos últimos dias sobrevirão escarnecedores, gente que zomba, né? Andando segundo as suas próprias concupiscências, os seus desejos ilícitos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha que coisa interessante. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Pedro está falando sobre um juízo que Deus trouxe sobre a história humana. Então essa conversa, desde o princípio está a mesma coisa, não é verdade. Então Pedro pega aqui, olha, houve um juízo de Deus lá atrás na antiguidade, que foi o dilúvio. É um fato histórico, não é, irmãos? Então, não, isso aí desde que eu me entendo por gente, Deus vai julgar. Deus já está julgando a humanidade há muito tempo, irmão. Só que são juízos parciais. São juízos para alertar as pessoas. Tá certo? Não como o juízo final. Não como o final dos tempos. Que ali a gente chama de... é o juízo cabal de Deus, né? É a culminação do juízo de Deus. A gente vai depois ler e estudar um pouco mais para frente, talvez na semana que vem ou na outra, sobre a ira de Deus manifesta através das metáforas das taças, né? As trombetas e as taças. Então ali é a consumação da ira de Deus. Mas Deus já vem julgando esse mundo desde muito tempo. Diga, meu irmão. De novo, então, foi o primeiro julgamento. Não. Olha só, tem um anterior aqui. Vamos lá. Tem um anterior. Ele não trata na sequência aqui, Alisson. É por isso que depois eu vou, inclusive, retroceder um capítulo aqui para mostrar para vocês. Antes do dilúvio? Sim. Calma aí que nós vamos chegar lá. Vamos entender o texto aqui, ó, verso 7, né? Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, de uma forma inesperada, né? No qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então a ideia aqui é que Deus, inclusive, destruiu com água no passado e destruirá de alguma maneira com fogo no segundo juízo, porque ele prometeu, inclusive, o arco-íris, né, que foi deixado aí como um sinal que Deus jamais não tornaria a trazer o juízo por meio das águas, daquela forma. Mas agora o Pedro vai dizer que os céus estão se entesourando, né? Estão ajuntando esse juízo de Deus, e o fogo, ele de alguma maneira vai destruir a terra. E a gente vê isso em Apocalipse, mas daqui a pouco a gente retorna a esse aspecto. Verso 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se findarão? Olha só, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis. Verso 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dado. Aí ele vai falando que Paulo escreveu alguns pontos difíceis e tal, e tal, e tal. Mas vamos retornar aqui no capítulo 2, porque aqui eu vou mostrar para vocês o que Pedro ele falou a respeito sobre esse juízo de Deus. Então ele vai mostrar 3 juízos de Deus aqui. 3, irmãos. Olha que coisa interessante. O capítulo 2, o verso 4. Aliás, desde o 3, né? Vamos ler o 3 aqui, que a gente já pega aqui o teor do negócio. Capítulo 2, verso 3. Mesmo livro aí, 2 Pedro. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e sua perdição não dormita. Ele está falando aqui de falsos mestres que surgiriam, falsos doutores, falsos profetas, né? Que eles viveriam, aliás, é o futuro, eles viveriam de uma maneira totalmente desregrada e fariam dos crentes, irmãos,
Olha, do evangelho, comércio, negócio. Qualquer semelhança é mera. É que nós não entramos nesse É mera tema. coincidência. Ainda não, Eu né? ia falar isso. Ainda não. Só coincidência. Será? Então, olha só, amados, são sinais. A gente está falando aqui de sinais. Então, existem sinais e que nós precisamos identificar. Sem, irmão, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, não me faça passar raiva. Tá certo? Quando acontece qualquer coisa de catástrofe, com aquele sensacionalismo e postando, né? A vinda de Jesus, calma, irmão, não é nesse sensacionalismo. Isso são sinais? Pode ser que sim. Nem sempre são. Da natureza, você se refere. Pode ser, as catástrofes também, né? E líderes e pessoas se levantam, e acontecimentos de repente que a gente vê, sei lá, de um grande número de pessoas se matando, ou uma seita se levantando, ou um certo líder surgindo, porque os crentes sempre fizeram isso. Qualquer coisa que aparece é o anticristo, é a marca da besta, é não sei o que, é o final dos tempos, calma. Biometria do banco. Então, sempre tem uma coisinha. Nós que estudamos, amados, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, nós que estudamos a palavra, nós não podemos ser tão simplórios nessas observações que as pessoas já colocam como sendo a vinda de Jesus. Não, calma, não é isso. Primeiro que nós não presenciaríamos essas coisas de uma maneira mais enfática. A gente vai observando e identificando que são princípios. Princípios. Mas sem esse alarde todo, né? Então ainda nós estamos no princípios ainda de tudo. O que a gente percebe aqui, Erickson, que a palavra de Deus diz, que o que nós vivemos hoje que eu digo de algum pouco tempo para cá, talvez um século e pouco para cá, essa intensificação dessas coisas, o aumento da religião, o aumento da apostasia. Olha que coisa interessante. Quanto mais aumenta a religião, mais a apostasia aumenta. Não é um paradoxo? Não é assim, ó, né? Como assim? Uma contradição? Porque se está aumentando a religião, deveria aumentar a fé. Do apostasia. Sim. Agora a gente confunde fé com crença. E Jesus disse que se o Filho do Homem não viesse, né? Quando ele vier, melhor dizendo, o texto quando ele vier, acharia porventura fé na terra? Então a fé ela vai diminuindo conforme a vinda de Jesus vem se aproximando. Fala assim, mas como que aumenta a religião e a fé diminui? Porque fé é uma coisa, crença é outra. A religião forma crentes. O evangelho gera justos que vivem pela fé. Porque quem vive pela fé é justo. Quem vive pela crença é crente. Glória a Deus. Olha só. Então a crença e os crentes, aqueles que dão crédito, né? Porque isso é ser crente, é dar crédito, né, irmão? Aquele que tem crença, ele acredita. E quem acredita nas crenças é um religioso. E as religiões têm aumentado assustadoramente no mundo todo. E surgindo cada vez mais novas modalidades de religião. As próprias religiões, elas têm se ramificado, ou seja, de uma religião vai se desdobrando outras, né? Ora, diga o protestantismo, irmão. É um negócio absurdo, né? Desde lá da raiz de 500 anos, mais ou menos atrás, o protestantismo que tem se ramificado é um negócio assustador. Não há mais condição nenhuma, nem no mundo e talvez nem em um país, como é o Brasil, de quantificar os números. Lógico, talvez por um senso mais adequado, consiga chegar próximo. Próximo nunca é exato, porque a cada dia o que abre de religiões, igrejas, denominações, e algumas com cara de igreja evangélica, protestante, mas só cara, né? Porque conteúdo não tem nenhum. Todo dia, então não dá conta o censo, não dá conta os pesquisadores, não dá conta os sociólogos, não tem como. É um negócio absurdo, né? E a gente vê que essa religião, ela tem crescido. A crença tem crescido, a fé tem diminuído. É por isso que Jesus disse. Será que ele vai achar fé na terra? Então, o negócio é ser pensado. Mas vamos voltar aqui, então, para a questão do Pedro, né? Verso 4. Porque Deus, olha só, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Lembra que eu falei que esses são os juízos parciais de Deus? Então houve o primeiro juízo parcial de Deus, com os anjos que pecaram. Antes da criação do mundo, já houve um juízo de Deus,
tá certo? Contra a rebelião e o pecado. Deus já Aqueles... sabia que ia ter essa tudo. rebelião? Deus sabia de tudo desde sempre. Conhecia já, né? Tudo, mano. Ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento, né? Então, só para completar aqui o pensamento, aí você já entra com a pergunta, Alisson. Então, houve o primeiro juízo parcial de Deus na eternidade, antes que a terra fosse criada, que foi com a rebelião dos anjos. Então, ele pega aqui, ó, Deus não perdoou os anjos que pecaram, havendo lançado no inferno. Olha só. A palavra inferno aqui, depois a gente vai estudar, é tártaros. Que é um... Aí tá, já tá, né? Na versão, olha que coisa boa, já está explicando então. Essa palavra então na língua grega aqui, porque tudo traduzido do grego vai dar inferno, tártaro, Gena e Hades, né? Então, o Sheol é hebraico, né? Então não vai aparecer no Novo Testamento. Se aparecer é pontual, mas é uma palavra hebraica, quer dizer a mesma coisa, que é um lugar intermediário, né? Então vai ser tudo traduzido em português para o inferno, mas no original são três local no sentido assim, não é uma geografia, mas é uma realidade existencial. Quando fala assim, inferno, onde está o inferno? Não é um lugar geográfico, é uma realidade existencial, porque é espiritual que a gente está falando. Um plano espiritual. Isso, então a gente não pode julgar, vai ficar ali perto da Arábia, faixa de Gaza, não sei aonde e tal. Não, a gente está falando de um local espiritual, né? Então, sendo espiritual, não há uma exigência que seja uma geografia, tá certo? Mas é uma condição espiritual, existencial, que no caso é onde estão os anjos caídos, alguns deles, que são os demônios, né? Anjos caídos são os demônios. Então eles estão lá, já foi então executado por Deus um juízo parcial com alguns anjos caídos, ou os demônios que foram aprisionados. Capítulo 14 de Apocalipse, não me falha a memória, alguns desses anjos, inclusive, eles estão reservados, são tão furiosos, tão danosos, tão maléficos, que se eles fossem soltos agora, eles destruiriam boa parte aí da humanidade. E isso acontecerá. E esses anjos, esses demônios, estão reservados por Deus e eles serão soltos. Eles estão até, diz aqui mais ou menos, na região do rio Eufrates. Talvez é por lá que eles vão começar. Tá certo? Então, alguns demônios por Deus, dia, hora e mês, tudo marcado. Deus ele vai libertar esses anjos, esses demônios, melhor dizendo, né? Fala anjo porque é tudo na classe. Esses demônios para que eles varram a terra e aí vai fazer uma desgraça parcial ainda, hein? Então, tudo no controle de Deus, tudo na limitação de Deus, tudo tem um propósito de Deus. Satanás ele tem um propósito no plano redentivo de Deus. Como? Não me pergunte que eu não tenho nem ideia. Mas vamos lá. Então, primeiro juízo. Diga aí, varão. Esqueceu? Tá bom. Estratégia. Você já sabe que eu... O inferno não é um lago de fogo que vai ser jogado lá serpente e dragão, né? Nós vamos tratar esse ponto daqui um pouquinho. Talvez hoje ainda. Teve duas quedas, não teve? De anjos. Que uma queda, falei, Apocalipse, se não me engano. Ou não? Calma aí, mano. Nós vamos chegar lá também. Vamos devagarzinho. Mas o primeiro juízo de Deus sobre a terra, sobre os homens, foi o dilúvio, né? No âmbito coletivo, sim. Né? No âmbito nacional. Porque teve um juízo parcial que foi a expulsão do casal. Mas assim, uma maneira mais histórica, enfática, foi o dilúvio. Né? Lá no capítulo 10 de Gênesis, bem no comecinho. Mas já teve um anterior a esse, que foram os demônios. Né? Esses anjos que se rebelaram. Então Pedro ele vem trazendo aqui, ó. Aí a sequência ele traz aqui na ordem cronológica da história. Então verso 4, os anjos foram julgados, né? Parcialmente, foram jogados lá no inferno, no Tártaros. Verso 5, Deus não perdoou o mundo antigo. O mundo antigo é antes do dilúvio, tá certo? Então quando a Bíblia fala de mundo antigo, está se referindo antes do dilúvio. Era um mundo antigo, depois do dilúvio é outro mundo. Né? Que ali recomeça, Deus dá um reboot, Deus formata ali, Deus dá um start novo, né? Ele formata, zera lá o negócio, certo? E aí começa lá com um novo programa chamado Noé, né? Então começa de novo com Noé. Ele não perdoou os homens? Não, esse não perdoou é que ele trouxe o juízo, nesse sentido. Ele perdoou 8 pessoas. Por quê? Porque essas 8 pessoas... O que é tudo isso, irmãos? São tudo símbolos, quer dizer, se tornaram símbolos, né? Se tornaram como uma pedagogia para a gente.
se tornou como uma metáfora, se tornaram como um tipo, mostrando para a gente aquilo que Deus ia fazer, inclusive, muito para frente na história, ou no final da história. Então Deus foi alertando os homens com esses pequenos juízos, mostrando que ia julgar a humanidade toda. Tá? Então são focos, né? São coisas locais, muito pequenas, na proporção muito pequena do que é hoje. Então se ele julgava lá, tinha algumas milhares de pessoas, hoje tem bilhões de pessoas. Então a proporção é bem, sim. Quem destacou nesse mundo antigo seria a geração de Noé e de Adão e Eva? Só destacou assim, né? Não, veja bem, Noé é a geração do casal, né? E lá atrás é o Adão e Eva, né? Mais atrás um pouco, que era do mundo antigo, então. O mundo antigo ele é contado até o dilúvio, porque ali há uma destruição de toda a humanidade, menos as 8 pessoas. Que era descendência de Adão e Eva. Isso, então só sobrou Noé. Então de Noé ali é que Deus, tanto é que quando a gente estuda no sistema dispensacionalista, a gente vai estudar então nos seguintes termos, né? A dispensação, ou aliança, são alianças, né? Desculpa, não é dispensacionalista, é aliancista, tá? Que vai tratar que Deus fez alianças diferentes. Então, aliança aliança edêmica, no Éden, adâmica, noética, abraâmica, mosaica. Então, Deus foi fazendo alianças com pessoas. Então, havia uma aliança no Éden, né? Quando o homem quebra essa aliança, então Deus faz uma aliança com Adão, adâmica. E também eles quebram a aliança. Deus faz com Noé. Noé também quebra a aliança. Todos eles vão quebrando, irmão. Fiz uma aliança com Davi, Davi quebrou. Todo mundo foi quebrando a aliança, o pacto, o concerto que Deus fez. Deus sempre cumpriu a sua parte em todas as ocasiões. Todos. Não houve nenhum que foi fiel em tudo. Não houve. Não mentiu, né? Quem? Abraão por causa da mentira, né? Também. Como foi o quebrar de aliança? Cita o menú aí. Do Noé. O povo de Noé. Noé, com Noé, varão, o próprio patriarca, porque assim, ó, deixa eu explicar, irmãos. Deus na antiguidade, existia chamados patriarcas. Quem eram os patriarcas? Eram aqueles que principiaram a fé, que ouviam de Deus as promessas, né? E nas promessas sempre tinha também a parte daquele que recebia a promessa. Era a aliança feita, é o acordo, é o contrato que se faz. Lembrei de Abraão também. Mentira, não era? Que ele tinha falado depois. Também, não só isso. Que ele mentia para aquele Melquisedeque, né? Também, não só isso. São outras coisas mais implicadas. Tem coisas que aparecem mais evidente. A questão é que Deus fez pacto com as pessoas e elas sempre quebraram. Nunca cumpriram a parte delas. Ninguém. Nenhum sequer sobrou. Paulo em Romanos, capítulo 3, né? Capítulo 2 ou capítulo 3 de Romanos, Paulo vai falar isso, que Deus encerrou todo mundo debaixo da desobediência. É 3, 2? Não, ou capítulo 3 ou capítulo 2, eu esqueci. Mas depois eu pego a referência certinho para vocês, tá? A questão é que todos foram encerrados debaixo da desobediência. Ninguém foi fiel a Deus. Não se achou nenhum justo, nenhum sequer. Aí é o capítulo 2. Vai falar isso. 3. Isso, também. É verdade que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel? Exato. Versículo 4 ele responde, de maneira nenhuma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro e as Escrituras dizem assim. Isso. Não só essa passagem, Romanos capítulo 11, por exemplo, né, que eu separei aí para ler depois com vocês, se der, também vai falar isso. Então o capítulo de Romanos vem mostrando a condição humana, a salvação, o pecado que Deus fez, o que foi quebrado, a lei que foi transgredida e etc. A questão é, então Deus foi fazendo aliança com os homens e os homens foram quebrando essas alianças. E vinha juízos de Deus, não só sobre a vida das pessoas, mas incorria sobre a vida de muitos, porque o patriarca ele representava a tribo, a nação, a sua geração e etc. Então Deus trazia o juízo não só sobre a pessoa, mas sobre todos aqueles que estavam debaixo, né, da sua responsabilidade de alguma maneira. Mas quando Deus, tudo isso Deus detém do controle, né? Sempre. Então quando Jesus ele vem à Terra, é Deus, ali é o maior símbolo que Deus estaria renovando uma aliança que seria inquebrável pelo sangue de Jesus? Exatamente. Pode ser afirmado. Capítulo 26 de Mateus, você vai achar esse texto aí. Onde Jesus diz assim, esse sangue é o sangue da nova aliança, do novo pacto, né? Então sim, aí sim, Jesus, ele cumpre a parte dele como Deus assim estabelece. Então Jesus é o único ser humano
que cumpre a sua parte. É aquele que cumpre cabalmente tudo, à risca, sem pecado. Ele é o justo e o justificador. Ele pagou o preço. Ele tanto foi o sacerdote que intercedeu, quanto o sacrifício que se ofereceu. Então Jesus aqui é o único que cumpre tudo. Que não quebrou. Esse, na verdade, é aquele que resumiu tudo. Tudo aquilo que os patriarcas tentavam, tudo aquilo que foi ensinado em toda a história, Jesus vem e cumpre. Né? Então Jesus é aquele que fala. E esse sangue dessa aliança foi feito uma vez só, Hebreus capítulo 10 vai falar isso, sem necessidade que houvesse outra. E se veio esse segundo testamento, é porque o primeiro já estava inválido, caduco, já não aplacava a ira de Deus. Agora o sangue de Cristo, esse sim, esse cumpriu. O próprio Cristo, ele foi fiel em todas as coisas, arrisca-me, né? Então em toda a história humana Jesus vem e ele faz a sua parte. Ou seja, aquilo que Deus exigia dos homens e os homens não conseguiram cumprir, Jesus vem, cumpre, realiza toda a obra e ele disse, Senhor, eu fiz toda a obra e consumei toda a obra que o Senhor me deste a fazer. Na cruz ele diz, está consumado, né? Está quitado, está pago. O termo é tetelestai, está quitado. Olha que coisa linda, irmão. Então ali que, meu Deus, e agora o texto? Eu não lembro não, depois eu lembro. Mas depois eu pego, acho que é Colossenses 2:14, que vai dizer que Jesus ele risca a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, pegando ela e cravando na cruz. Olha que coisa linda, irmão. Cravando na cruz, que é Colossenses 2:14. Então Jesus vai e cumpre tudo isso. Na verdade, o que acontece? Todo o juízo de Deus, toda a ira de Deus recai sobre os ombros de Jesus. É por isso que Isaías diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado estava sobre os seus ombros, irmãos. Ele carrega sobre os seus ombros todo o pecado da raça humana. Todos os seres humanos, antes dele e depois dele, em toda a história humana. Jesus está na cruz do Calvário sustentando toda a humanidade. Toda a ira de Deus vem sobre ele. A ira de Deus é aplacada nele. Ele satisfaz a ira de Deus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele tornou propício. Ele agora pega aquele Adão que quebrou a aliança e agora ele faz uma aliança inquebrável, porque o seu sangue é poderoso para apagar, não só apagar, mas comprar todo pecador para Deus, irmãos. Todo pecador é comprado ali. E o sangue da nova aliança que purifica todo pecado, todo pecador. Tá certo? Aquilo que as alianças antigas, os rituais, cerimônia e tal não conseguia, porque antes de Jesus havia a cobertura dos pecados. Era coberto, não era apagado. Coberto. Jesus vem agora com o seu sangue derramado e apaga, irmão, todo o pecado. É como se pegasse agora um imundo, diante de Deus um pecador. Em Cristo ele se apresenta como uma pessoa pura, santa. E a gente está falando sobre diante da santidade de Deus. Então Jesus olha para esse pecador e o vê agora como se ele nunca tivesse pecado. Porque o sangue de Jesus o purificou de uma vez por todas, irmãos. É por isso que aquele que tem maturidade cristã, aquele que entende a eficácia do sacrifício de Cristo, ele quando peca, ele nem pede perdão pelos seus pecados. Porque ele entende que ele foi perdoado de uma vez por todas. A única oração que ele pode fazer diante de Deus, quando incorre em um pecado por acidente, é dizer, Senhor, me restaura, me torna a dar-me a alegria da salvação, restaura-me no vigor do Espírito Santo. Mas eu não peço mais perdão pelos pecados, porque eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu sou santo, irmãos. Sou chamado santo, considerado por Deus santo. É o que Paulo disse aos coríntios, e era um povo ruinzinho, hein? Não era muito santo assim não, aos nossos olhos. Mas lá no capítulo 1 de 1 Coríntios está escrito lá, aos santos, aos santificados em Cristo. Irmão, capítulo 2, não, capítulo 1 já aparece. O povo brigando, entregando o outro, aquela brigaiada toda, partidarismo e tal. Capítulo 2, Paulo vai dizer, vocês são tudo carnais, meninos em Cristo, não posso conversar com vocês como gente espiritual. E os capítulos para frente é só escracho, né? Só esporro. Só esculacho, como diz no Rio de Janeiro, né? Esculachou e tal. E é mais ou menos assim. Diga aí, Varão. O termo dívida, então, na oração do Pai Nosso não é pecado, né? Perdoa as nossas dívidas?
Olha, Marão, na verdade, a questão do Pai Nosso não é nem no sentido eu e Deus. Já está resolvido. A questão do Pai Nosso é eu e o outro. Perdoa as nossas dívidas assim como nós fomos perdoados. Então, a relação ali o conceito ali é eu e o outro. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós fomos perdoados. Não é assim que está escrito? Então, perdoa as nossas dívidas de um contra o outro. O texto, ele vai continuar falando isso. O texto, capítulo 6, né? O Pai Nosso está, né? Capítulo 5, ele vai trazer um negócio impressionante, que é o verso 23 e o 24 do capítulo 5. Dizendo assim, olha, que se fores ofereceres alguma oferta a Deus, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta, vai reconciliar-te com teu irmão, depois vem e oferece. Então o negócio aqui, irmão, é eu e o outro, porque eu e Deus já está resolvido. Capítulo 5 de Romanos, verso 1, vai estar escrito que nós, pela fé, fomos justificados, pela fé nós somos justificados e nós temos paz com Deus. Então o negócio já não é mais eu e Deus, já está resolvido. Nosso desafio agora é eu e o outro. O grande desafio hoje do Evangelho é eu andar com o outro inimigo. Aí é por isso que o capítulo 6, inclusive, Jesus vai falando. Teu inimigo, se ele te bate uma face, oferece a outra. Se ele te faz andar uma milha, anda duas. Te pede a capa, né? Túnica, da capa, alguma coisa assim. Ou seja, faz além do que ainda te é devido. Então você tem que mostrar agora, e agora o negócio é você e o próximo. Que é aqui que é o desafio nosso. Que eu e Deus é fácil, já está resolvido, não tem problema mais. Estou apaziguado o negócio, né? É por isso que a gente prefere pedir perdão a Deus e o outro a gente fala assim, Senhor, quero consertar contigo aqui, mas não, comigo já está consertado, você precisa consertar com o outro. Teu desafio é o outro. Você está querendo me amar, se você não consegue amar o outro que está vendo, como que é essa relação? Então você está buscando o mais fácil. É uma pessoa que não te vê, que você não vê, aliás, que já te perdoou, você sabe do meu caráter, nunca te fiz mal, então vim pedir perdão para mim. Para mim você só pode agradecer e pedir restauração, perdão é para o outro. Aí que é o desafio. Aí que é a química que começa a não é? Dar um negócio assim no corpo e tal, aquele constrangimento, aquela sensação de que eu vou ter que me humilhar, aquele reconhecimento que eu tenho que ter que eu errei. Isso é o desafio, né? Isso que é o difícil, irmão. Eu dobrar o joelho lá, Senhor, me perdoa e tal, isso é fácil, irmão. Diante de um Deus santo, bondoso, eu não vejo. Agora você chegar num igual a você, chegar para ele, reconhecer, pedir perdão. Não é? Aqui que é o desafio maior do cristianismo, irmão. Então essa questão de espiritualizar tudo, eu e Deus, é fácil. O desafio é porque assim, viver com Deus no céu vai ser a glória. Mas viver com os crentes aqui na terra, aí já é outra história. É antes do tártaro. Vocês entendem, irmão? Então aqui é o desafio. Aqui é a espiritualidade quando eu me relaciono com o outro. Porque com Deus já está resolvido. Não tem problema. Né? Não tem esse negócio assim, e se eu pecar e eu morrer antes de pedir perdão? Eu sou perdoado, irmãos. Eu sou perdoado. E não é do que eu faço, é do que eu era. Porque não tem jeito. Quem é que vai ser capaz de, num momento de morrer, ou de Jesus vir arrebatar a igreja, naquele momento você está sem pecado? Estou falando por obras. Eu estou falando por pensamento. Eu estou falando por alguma palavra. Ou por algum sentimento que invadiu o teu coração. Quem passa um segundo assim, um minuto assim, um dia assim, purificado e não peca por essas 4 vias? Quem? Ninguém, irmão. Então esse negócio, estou salvo, não estou salvo, estou salvo, não estou salvo. E agora, se Jesus vir agora, estou perdido? Mas se vir agora, está da hora. Não existe isso, mano. Mas em Cristo nós fomos perdoados do que nós éramos. Porque é aquela velha história. E eu pergunto, nós somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores? Como é que é? Somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? Você não lembra, mano? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Oi. Vende mais porque é fresquinho. Alguns não sabem é um comercial que tinha, né? Tem a dúvida. Então a dúvida é, nós pecamos porque somos pecadores ou somos pecadores porque pecamos?
Pecamos porque somos pecadores. Nós pecamos porque somos pecadores. Então é inevitável. Nós não vamos deixar de pecar. E Deus não se relaciona com a gente porque a gente peca ou deixa de pecar, porque isso seria impossível. Deus se relaciona conosco porque nós somos uma nova criatura em Cristo. E aos olhos de Deus, nós já estamos perdoados. Não daquilo que fizemos, porque o que fizemos já foi carregado na cruz do Calvário. Agora nós somos uma nova criatura. E por ser uma nova criatura, nós estamos em Cristo. Estando em Cristo, nós estamos perdoados e predestinados ao céu. É o que diz Efésios capítulo 1. Em Cristo, nele, nós estamos predestinados ao céu. Eu já sou salvo. Eu já tenho a vida eterna. Não é algo para o futuro. É algo que já me alcançou aqui agora. É por isso que Deus se relaciona comigo, irmão. Mesmo eu ainda fazendo algumas coisas que não agradam a Deus. Mas já está tudo pago e aplacado a Deus em Cristo. Deus não se relaciona comigo porque eu tenho as atitudes corretas, porque eu tenho os pensamentos corretos, porque eu obedeço à vontade de Deus, não. Deus se relaciona comigo através de Cristo. Já falei isso aqui outras vezes, vou falar quantas for preciso. Quando Deus olha pra gente e fala assim, vou abençoar esse rapaz. Aí Deus assim, mas não tem mérito nenhum nele, né? Não tem nada que ele fez assim que merecesse, não tem nada que ele me agradou primeiro para depois eu abençoar, não tem nada. Aí Deus olha assim e ele fala, vou abençoar. Por que ele abençoa? Porque ele vê Jesus no meio, fazendo a ponte, o link, né? Mantendo a conexão, Wi-Fi cheio. Então aí Deus olha para mim assim e vê que eu vacilei, porque Deus é santo. Esse rapaz vacilão, né? O que merecia, irmão? Juízo de Deus, é ou não é? Diante da santidade de Deus, qualquer vaciladinha nossa ofendia a santidade eterna de Deus. Então merecia, no exato momento, ser fulminado. Aí por que Deus não faz isso? Porque olha assim e vê Jesus. No Antigo Testamento fazia. Algumas ocasiões. Fazia. Algumas ocasiões. Aí olha só, Deus nos abençoa por causa de Cristo. Deus não nos amaldiçoa por causa de Cristo. Então por causa de quem? De Cristo. Quem fez a obra completa e suficiente? Cristo. Quem pode acrescentar alguma coisa nessa obra? Ninguém. Sim. Quando Paulo pergunta assim, eu esqueci agora a carta, não lembro se é em Coríntios ou se é Romano. Assim, pecaremos, pois porque estamos debaixo da graça, ele responde já de forma alguma, né? Não é. Porque já tem umas pessoas que também avacalham, né? Assim, irmão, quem usa... O entendimento da graça é aquilo assim, bom, se eu pecar, eu posso pecar quantas vezes for. Se eu for até Deus arrependido, Ele me perdoa? Tantas quantas forem preciso. Agora, quando eu peco deliberadamente, premeditadamente, alguma coisa errada aqui na consciência. Na verdade, a graça, ela não me alcançou. Eu estou usando a graça de uma forma desgraçada. Hipócrita. Então, na verdade, porque quem foi alcançado pela graça, há um desejo de fazer a vontade de Deus. E toda vez que ele não faz, involuntariamente ele não faz, ele sofre. O pecado na vida do regenerado é sofrimento, é agonia, não é brincadeira. Quem peca à torta e à direita, quem vai nessa brincadeira, não, vou pecar porque Deus vai me perdoar, aqui é uma evidência, ao meu ver, que ou ele não foi regenerado ou ele não foi alcançado por essa compreensão. Mas há muitas pessoas que fazem isso. Aí eu não sei, deve ter, né? Mas são essas pessoas que não entenderam a graça e não foram alcançadas pela graça como deveriam ser. Elas usam a graça contra o Deus da graça. E isso é uma desgraça. Tá certo? É mais ou menos uma pessoa que ela... Porque assim, eu fui alcançado por Deus, há um processo agora de uma nova natureza. Há um processo de regeneração, onde eu começo agora a ter desejos de fazer a vontade de Deus. É uma luta interna, ininterrupta para todo sempre. Velha natureza e nova natureza. A velha natureza nunca se converte. Você tem que matá-la, crucificá-la e sepultá-la diariamente. Então ela não se converte. O velho homem não se converte nunca. É impossível que o velho homem se converta. Ele precisa ser morto. Hã? Precisa morrer e nascer de novo. Não, quem? A velha natureza? Não, é impossível. Isso não acontece. Isso não acontece. O velho homem precisa ser tratado da seguinte forma: morto, crucificado e sepultado diariamente.
Tá certo, irmão? Diariamente. Esse processo chama-se de santificação. Onde o novo homem, ele precisa subjugar o velho homem. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24, 25, 26 e 27. Paulo vai dizer isso. Há um combate que ele enfrenta. Ele não combate sem propósito, como se estivesse dando soco no ar. Antes ele subjuga ele mesmo, né? Esmurrando o seu próprio corpo, para ver se ele está pregando os outros, não ver de alguma maneira ficar reprovado. Então ele sabia desse processo. Essa luta existencial, né, de naturezas, onde uma precisa ser sufocada, morta, sucumbida todos os dias. E a nova natureza precisa ser nutrida pelo Espírito Santo diariamente, através da comunhão com Deus, pegando o oxigênio da oração, o alimento da palavra, né? A vitamina da comunhão. E a gente poderia citar práticas que envolvem, que são chamados de meios da graça, onde Deus disponibilizou para nós esses meios para que a gente se mantesse salvo. A questão não foi me salvar. O desafio é me salvar e me manter salvo. E aí Deus dá todos os recursos para me salvar e me manter salvo. O problema é que alguns desprezam os recursos da graça para se manter salvo. Leitura bíblica, né? Devocional, quebrantamento, oração. O exercício espiritual, que é o chamado jejum. A comunhão, viver em comunhão. E outros mais que os crentes desprezam. E por desprezar esses meios da graça, a gente percebe que tem crente sendo de fato, deixando, melhor dizendo, né, o evangelho. Crentes carnais que, embora tenham há muito tempo, aleluia, há muito tempo, crentes que há muito tempo estão, olha só, no meio evangélico e gospel e frequentam igrejas há muito tempo, eles não são crentes maduros, não estão numa ascendência espiritual, não estão sendo edificados em Cristo, não vão se parecendo paulatinamente com Jesus, de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, sendo ele moldado à semelhança de Jesus, que isso é o final de tudo, né? Se parecer com Cristo. Porque Deus se agradou tanto do seu Filho, que tem desejo que todos os outros sejam igual a ele, ou iguais a ele. Vocês entendem o processo, irmãos? Então a gente percebe aqui que isso, na verdade, não é nem escatologia, isso aqui é antropologia junto com a martiologia e soteriologia, onde a gente estuda esses processos. Só para finalizar aqui a primeira parte. Então Deus trouxe juízo, continuará trazendo. O primeiro juízo foi na eternidade, 2 Pedro capítulo 2, verso 4, os anjos que pecaram. O segundo juízo, verso 5, que foi o mundo antigo, né? Mas guardou a Noé, pregou ele da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E o terceiro juízo na história, o verso 6, condenou a subversão à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo para exemplo, olha só, aos que vivem impiamente. Se Deus não julgar essa nossa geração, da forma que nós estamos, terá que pedir desculpa para Sodoma e Gomorra. Porque em comparação com Sodoma e Gomorra, em proporção, nós estamos infinitamente piores, mais depravados, mais subversivos, mais cruéis, mais rebeldes. Mesmo porque nós temos um acúmulo na história, alguns milênios, de exemplos, de pregações, de profetas, da própria vinda de Cristo, da intercessão da igreja, da ação do Espírito Santo. Nós temos tudo isso, irmão, de acúmulo. Quanto mais acúmulo de história, de revelação, e menos se vive e se aproveita isso, né? Ou se aceita isso, o juízo mais se intensifica. É por isso que, se não fosse abreviado os tempos, irmão, o negócio ia ficar feio. É por isso que, quando Deus intervém na história, é um ato misericordioso, mesmo trazendo o juízo. Porque se Deus deixa prolongar a maldade do homem, o que acontece? Porque Deus sabe se vai ou não vai salvar. Então ali ele já sabe, isso aqui não vão se arrepender. Então quanto mais tempo eu deixar eles na maldade, mais o juízo vai se acumulando. Então todo ato de juízo de Deus é um ato de misericórdia. A ação de Deus interromper a vida de alguém, permitindo inclusive que essa pessoa vá para a eternidade sem salvação e para o inferno, isso é um ato de misericórdia de Deus. Porque se isso prolongasse, o que ia acontecer? Só mais juízo acumular. Tem muitas pessoas que não entendem. Deus é misericordioso até no seu juízo. Bondoso até no seu juízo. Amoroso até na sua punição. Não é?
Então é por isso que precisa entender o caráter de Deus, para a gente compreender